Graças paz querido, graças paz querida, que a graça do Senhor Jesus alcance aquele que ainda não se entregou a Jesus, né? Jesus é o único caminho e nós precisamos dele a todo instante para vivermos aqui e também no porvir com ele, né? Eu estava lendo aqui Mateus capítulo 9, do verso 14 em diante, e aí é uma história interessante. Os discípulos de João Batista chegam até Jesus e falam assim: por que nós, discípulos de João, e os fariseus jejuam e os seus discípulos, Jesus, não jejuam? Aí Jesus responde para eles: pode, numa festa de casamento, né, os convidados do noivo ficar de luto? O que Jesus está querendo dizer com esse versículo? Jesus disse assim para eles: numa festa de casamento não se pensa na morte. Não se sabe quanto tempo vai levar para o noivo morrer ou quanto tempo vai levar para a noiva morrer. Talvez leve 50 anos, talvez leve 15, talvez leve 80 anos. Na festa de casamento, celebra-se o casamento e não o luto. Vai ter dia, vai ter o dia em que vai faltar ou a noiva ou vai faltar o noivo. Aí sim virá o luto. Então jejum, Jesus estava querendo dizer ali naquele momento, de que ele estando com os discípulos era o início de um relacionamento, era o início de um casamento, era a festa do casamento ainda. Então não tinha por que os discípulos jejuarem, porque Jesus já estavam com ele, presente, comemorando o início do relacionamento entre Jesus e os discípulos dele. Então Jesus disse para eles assim, que no momento em que Jesus não tivesse mais com eles, eles jejuariam. Jejum significa uma busca incessante por Deus. Não significa dizer que você tem que ficar com semblante triste, semblante de fome, rasgar as roupas e anunciar que você está fazendo jejum. Não é isso que Jesus está ensinando. Mas Jesus está ensinando que jejum é um momento em que você busca mais pela presença de Deus, pela presença de Jesus. Não que Jesus não esteja presente, mas você quer uma festa. Você quer uma festa. Você que já é casado, você e sua esposa já vivem algum tempo junto, mas a festa durou o dia da cerimônia. Depois iniciou-se o relacionamento, você e ela, e um relacionamento natural, normal. Quando vocês querem algo mais gostoso no relacionamento, o que vocês fazem? Ou vocês promovem uma festa, ou nós promovemos uma festa, ou iremos aí jantar fora, ou iremos alguma circunstância para que a satisfação de estar presente com a esposa e a esposa com o esposo fique mais evidente, aquele dia fica marcado. É uma festa, você buscou mais, entende? Jejum é isso, você vai buscar mais presença de Deus. Então Jesus disse aos discípulos de João, nesse sentido, né, que estando Jesus com os discípulos, não havia necessidade de os discípulos fazerem o jejum, mas chegaria o momento em que eles também fariam, né? E Jesus continua ensinando ainda aos discípulos de João. Aí ele fala assim: olha, a gente não coloca remendo, né, de um pano novo em uma roupa que já está velha, usada, mas já está com facilidade de rasgar. O que Jesus estava dizendo para eles ali? Esses discípulos que estão me seguindo, né, que eu chamei para eles me seguirem, tem na mente deles
um monte de ensino religioso que não faz parte. Precisa ser limpado isso aí, precisa ser tirado isso aí. Essa roupa velha precisa ser transformada numa roupa nova. Eu não vou fazer um remendo novo numa roupa velha, eu vou dar uma veste nova para eles. Jesus está dizendo para eles o seguinte, que essa lei, ela se tornou velha. Por que a lei se tornou velha? A lei em si permanece da mesma forma, original. Aquilo que Deus disse a Moisés, ela continua da mesma forma. Porém, os grupos religiosos da época, os fariseus, saduceus, os helênios, né? Eram 5 grupos. Eram 5 grupos na época de Jesus. Os mais famosos eram os fariseus e os saduceus, mas eram 5 grupos. Nesses grupos, havia os estudiosos da lei, e eles estudavam a lei. Nesses estudos que eles faziam, eles tiravam então o entendimento, e o que prevalecia então agora era o entendimento daquela lei, e não a lei em si, o entendimento. E com o passar dos anos, esses grupos tiveram diversos entendimentos. De época em época, esses entendimentos também mudavam. O sacerdócio da época, os fariseus, os saduceus, esses grupos faziam parte do sacerdócio, e eles mudavam de tempo em tempo, até porque o sacerdote mais velho falecia, entrava outro no lugar. E quando entrava outro sacerdote no lugar, talvez ele tivesse um pensamento diferente daquele anterior, aí prevalecia o pensamento dele. Então, assim, o que acontece? A lei se tornou uma roupa velha pelo entendimento que as pessoas davam àquilo que Deus havia passado para Moisés. Então, os discípulos também tinham esse entendimento, né? Era ensinado isso, né? Então, Jesus agora vai tirar essa roupa velha deles, não vai fazer um remédio, vai tirar essa roupa velha deles e passar para eles novas vestes, né? Vestes novas. E aí o que acontece? Os discípulos terão um estilo de vida agora diferenciado. No momento certo, na hora certa, eles também jejuarão. E no mesmo sentido vai aí o odre, né? O odre velho não aguenta o vinho novo, porque o vinho novo vai produzir um pouco mais de fermentação do que o vinho velho, porque o vinho velho já está fermentado, né? Ele já está fermentado. Agora o vinho novo não, o vinho novo ainda vai fermentar. Então o odre velho, ele já esticou com a fermentação do vinho anterior, e se colocar o vinho novo, vai fermentar e ele já não tem mais a elasticidade, e então vai arrebentar e despejar o vinho novo, desperdiçando então o vinho. O vinho novo é a mesma situação da roupa nova. Deus vai colocar agora nos discípulos um pensamento diferente daqueles que os sacerdócios traziam, porém de forma original, vindo direto de Deus. A diferença está aí. Os sacerdócios tinham um entendimento humano. Eles pegavam a lei e estudavam ela, e ali tinha o lado humano, né? O lado humano, às vezes favorecimento, às vezes algum entendimento errado, e isso iam então mudando a originalidade da lei. E agora com o vinho novo, Jesus vai derramar na mente dos discípulos o vinho novo, que é uma nova roupagem, né? Uma roupa nova para a lei, sem perder a originalidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, liberar perdão, buscar a comunhão, amar, né, uns aos outros, como Cristo amou a igreja. E como é que foi que Cristo amou a igreja? Ele amou até o ponto de morrer na cruz pela igreja. E a gente deve nos amar uns aos outros
buscando vida um para o outro. Então nós vemos agora uma nova roupagem, Então olha que interessante, né? O jejum, Jesus explicou sobre o jejum e explicou também o porquê de esse jejum não estar acontecendo e quando esse jejum, os discípulos buscarem esse jejum, eles já estarão de roupa nova e também com um vinho novo, né? Uma mente nova. Não é interessante isso, querido? Muitas das vezes nós estamos pegados aí em pensamentos que estão fora daquilo que Deus tem como propósito. Por isso a necessidade de você e eu aprender no original. O original que eu digo na palavra de Deus, não é no grego não. É no original, na palavra de Deus. Aquilo que eu explico para você, aquilo que outro explica para você, você buscando na palavra de Deus se torna mais original. Deus te abençoe, querido. Que esse vídeo traga para você aí bênçãos maravilhosas da parte de Deus. Amém? Fica com Deus.